Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Bem-vindos mais uma vez. Que bom que você veio para juntos mais uma vez adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Pelo menos 3 coisas acontecem em noite como essa. A gente tem a grande oportunidade de louvar o nome de Jesus. Temos o privilégio de poder ouvir a sua palavra, pensar na sua palavra, refletir sobre a sua palavra. E a terceira coisa é a possibilidade que a gente tem de ser visitado pela presença de Deus e o nosso coração se encher de alegria. Que essa noite seja completa, que você cante ao Senhor, que você receba a palavra de Deus e sinta a presença dEle neste lugar. Eu queria convidar os irmãos a estarem em pé neste primeiro momento. Por isso cantamos nessa noite assim, ó. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche os meus. Espírito, enche. Vamos do início. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos junto? Você que quer, levante as tuas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu. Vamos mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor. E você tem liberdade para isso nessa noite. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Diante do seu altar. Aleluia. Diante do seu altar. Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele bem forte. É ele quem enche a nossa vida. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém. Foi fraco. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém. Amém. Este é o povo que vai morar com o Senhor Jesus, amém. Para me chegar até aqui não foi fácil. Eu tenho certeza que vocês estão orando por mim, amém? Eu também necessito. Nós, como os pastores, nós precisamos de oração.
Deus, Ele se faz presente neste lugar. Quando eu adentrei neste lugar, os louvores, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Aquele que é digno de honra, de glória e de louvor e de toda a adoração. E quando a gente vem para a casa dEle, adorar a Ele, exaltar a Ele, Ele está cuidando lá. Enquanto eu e você está aqui, Ele está cuidando lá, Ele está curando lá, Ele está libertando lá, porque você está aqui louvando e glorificando. Eu não sei o que você veio pedir a Deus, eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, eu creio eu que é para agradecer, eu creio eu que é para adorar o Senhor do Senhor, os Reis dos Reis, porque eu vim aqui agradecer ao Senhor, pelas bênçãos que Ele tem feito para comigo e para com os meus. Agradeça a Deus em tempo de luta, agradeça em Deus em tempo de bonança, em todas as coisas agradeça ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Quero deixar uma palavra de meditação para a sua e a minha vida. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Eu quero aqui frisar alguns pontos que o Senhor lhe colocara no meu coração, que muitas vezes nós deixamos de falar nessa passagem. 1 Samuel 16, primeiro diz assim: disse ao Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Então disse ao Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Até aqui. Todos nós conhecemos essa história de Coi salteado. E eu quero dizer para você que o que me chamou a atenção aqui, alguns pontos, foi a primeira que está nesse versículo. Disse ao Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Triste e horrenda coisa é quando Deus ele rejeita o homem. Quando se fala do homem, ele se trata da mulher. Triste, porque o homem sem Deus, a mulher sem Deus, ele é vazio. Ele se torna vazio. Assim era eu, assim era você, quando nós não conhecíamos a esse Deus que tudo pode. Eu ouvia falar, mas eu não praticava aquilo que me ensinaram, porque eu ainda era leigo, eu ainda era como uma criança. Mas quando eu comecei a me alimentar dessa palavra, que é fiel, pura e verdadeira, eu entendi que eu tinha que haver alguma mudança. Tinha que haver alguma mudança para que eu viesse se encaixar no Evangelho de Cristo. Seguir a Cristo, seguir a cruz, a qual o Senhor, Ele todos os dias, Ele está presente nas nossas vidas, através do Espírito Santo. E a palavra do Senhor aqui fala que Ele havia rejeitado a Saul. E a palavra do Senhor, para que você entenda, Saul ele era rei de Israel. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que foi o povo que escolheu este homem como rei. Nós sabemos aqui que esse tempo aqui, eles eram governados por juízes, e o juiz nessa época era Samuel. Nós sabemos aqui que este rei, aqui a qual o Senhor agora escolhido pelo povo. Por que escolhido pelo povo? Não foi da vontade do Senhor, mas sim o povo pedia ao rei. Porque imagine você sendo liderado por Deus, imagine você sendo governado por Deus. Este povo não entendeu por quem ele era governado.
era pelo Senhor, porque aqui o juiz da época era Samuel. No seu versículo 8 você vai entender que Samuel ele já estava velho, segundo a palavra do Senhor vai dizer, e seus filhos Joel e Abias, eles foram juízes em Beceba, mas a segunda palavra do Senhor vai dizer que eles não andaram, né, nos caminhos, a qual não se inclinaram às avarezas e aceitaram os subornos, e se perverteram o seu direito. Ou seja, então o povo ele olhou para Samuel, olhou para os filhos de Samuel, a qual não poderia dar continuidade. Então eu creio que eles se acharam perdidos. Mas aqui nessa época quem governava era quem? Era Deus a este povo. Este povo ele já foi escravo do Egito, ele já foi subordinado a outros reis, e o próprio Deus aqui coordenava eles, orientava eles aonde quer que eles tinham que ir, o que tinha que fazer. Imagine, e todo homem, quando ele tem o governo de Deus, ele é orientado por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, porque eu sou assim, eu falo de mim, e creio pelos pastores que aqui estão. Saulo, quando ele foi pregar em determinado lugar, o próprio Espírito Santo falou: não, eu não quero que você vai pregar lá, eu quero que você vai pregar em outro lugar, porque ali havia uma mulher para que seria liberta pela palavra. Ali tinha uma mulher que tinha que ser aceitar o nome do Senhor, e Paulo fez aquilo que o Espírito Santo do Senhor havia ordenado a Paulo. Assim foi Moisés, assim foi José. José, para ele se tornar o governador, ele passou por várias situações, mas ele não deixou de ser governado por Deus, por várias afrontas, várias calúnias, mas ele não deixou de ser governado por Deus. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que esses anciões agora, eles pegam ali e falam para Samuel, mas ninguém engana Deus. Todos eles sabiam que este povo, esses anciões, como o povo, ele queria, não porque Samuel estava velho, não porque os filhos dele não podiam já liderar eles, mas sim porque eles queriam um rei, eles queriam um homem que governasse ali. Então Deus ele permite, né, e escolhe Saul para governar, mas ele coloca as situações ponto a ponto, o que aquele rei ele tinha que fazer. Observe-se aqui que mesmo este povo, ele escolhendo o rei, o próprio rei, ele tinha que obedecer às ordens do Senhor, através de Samuel, porque Deus ele falava com Samuel. Quantos de nós têm ouvido a voz de Deus? Quantos de nós conseguem ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes estamos dentro da igreja e não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e se afastamos da presença dele por qualquer coisa, por situações adversas, ao contrário. Eu te pergunto, o culto ele começou aqui? Não, não começou aqui. O culto começou quando isso aqui estava fechado, as garagens, a porta estava fechada, mas tinha alguém aqui limpando, tinha alguém aqui colocando. Eu já sinto Deus quando eu começo a falar dessa maneira, quando tinha alguém aqui colocando esse altar, porque aqui é uma garagem da bênção, a qual é levada aqui a palavra do Senhor, é falada, ministrada a palavra do Senhor. E quando foi colocado esse altar para adoração ao Senhor, a cada uma pessoa que estava aqui, o culto já começou aqui. A cada cadeira que foi colocada aqui com carinho, quando estava lavando essa garagem aqui para adoração ao Senhor, ei, pensa você que o culto ele estava começando aqui, o culto de adoração já estava começando, a adoração ao Senhor aqui. E quando você estava lá, eu vou para a igreja, eu vou lá ver não o pastor Salmos, nem o pastor Gelson, mas eu vou lá louvar a Deus, eu vou ver a palavra de Deus, porque eu vou sair dali alimentado com essa palavra, porque eu não posso sair dali sem ouvir a voz de Deus, porque Deus ele está falando com você nessa noite. Não seja igual Saul. Saul tinha o trono na mão, tinha o governo na mão, mas ele perdeu tudo, porque por causa da sua soberba. E todo homem, toda mulher que ele acha que ele é alguma coisa, no final ele vai cair. Há momentos de bênção,
Mas há momentos na vida da gente que você se depara, será que eu vou conseguir? Eu tenho experiência para dar e para vender para você, de experiência de tudo, não vou relatar aqui, mas eu quero falar para você, que nós temos que se apegar com Deus a todo tempo e a toda hora, a todo momento, porque imagine agora você vivendo só de sorriso, de bênção, mas eu tenho certeza que o dia mal vai chegar na sua vida. Eu costumo falar isso por onde eu passo, para que você venha se preparar. Nós ensinamos a igreja a adorar, a glorificar o Senhor dos Senhores, mas não ensinamos a igreja que o dia mal vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida. Que isso, pastor? Porque chega, a enfermidade chega, a doença chega, alguma coisa acontece, e se esse dia você não estiver preparado, você não vai conseguir. Você não vai conseguir a sua vitória, porque talvez a sua vitória está depois dessa luta. A bonança está depois dessa luta e você não consegue enxergar, porque o teu adversário, o meu adversário, ele vai tentar nos frustrar, vai dizer para mim, para você, você não consegue, pare, não siga avante, você não consegue, você é um derrotado, você é uma derrotada. Mas aqui, Deus agora ele levanta. Se você perceber aqui no versículo 10, o 19 diz assim: mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, como eu te falei, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não mais constituiu um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. E tendo Samuel feito chegar a todas as tribos, foi indicado por sorte de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pela sua família, foi indicado a família de Matri. E dela foi indicado Saul. Ou seja, ele foi indicado por sorte e não por Deus. Foi indicado pelos homens, sendo eles que Deus era o governo deles. Quem dera eu, se eu, desde a minha, quando eu estava sendo gerado ali, se eu tivesse esse conhecimento, porque eu demorei a vir para Cristo, demorei a aceitar a Cristo, eu me arrependo disso, mas hoje sabendo que Ele é grande, Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, eu não quero abandoná-lo, eu não quero largar por mais que venham as lutas, dificuldades. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que Samuel agora, nós aprendemos que Saul, ele liderava, mas Saul, no decorrer do seu governo, Saul, ele levantou para si mesmo, ali para a sua destruição, ali a palavra do Senhor vai dizer que, para si ele fez um monumento, e dando volta passou, desceu a Gigal, ou seja, ele fez para si ali, ofereceu sacrifício, porque todos nós sabemos que o sacrifício ele tinha que ser feito por Samuel, né? Deus ele falava com Samuel, e Samuel ali, ele fazia o sacrifício e adoração ao Senhor, e jamais ele poderia fazer isso sem a presença de Samuel. Assim foi o rei Uzias, lembra de rei Uzias? Lá em 2 Crônicas 26, vai dizer, em Isaías 6, vai dizer que Isaías, quando ele viu no alto sobre Deus, no alto sublime trono, que ele viu os querubins voando com 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. Ele viu ali o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, e os querubins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins reconhecendo a santidade de Deus. Será que eu e você estamos reconhecendo a santidade de Deus? Será que eu e você estamos andando no caminho a qual corresponde à vontade de Deus? É uma pergunta. Responde para si mesmo, o que eu e você temos feito para que Deus não retire o Espírito dele de mim, e não retire o Espírito Santo de você? O que nós temos feito? Porque a palavra do Senhor vai dizer lá embaixo, que tendo Deus, não vou adiantar, mas é necessário que eu fale nessa hora, tendo Deus ali retirado o Espírito de Saul, o Espírito de Deus de Saul, esse Espírito ele
rapidamente, quando Davi ele foi ungido, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 16, 13, que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando Samuel ele unge a Davi, o Espírito de Deus ele sai de Saul. Triste para o homem e triste para a mulher, quando o Espírito Santo de Deus ele se afasta. Pastor, o que eu devo fazer para que ele não se afaste de mim? É simples: orar, jejuar, buscar a face dele continuamente e não cometer o pecado. E se cometer, peça perdão a ele, ao Pai, porque ele vai te ouvir. Porque existe um juiz, existe um advogado, e esse intercede por todos nós. Ele é um justo juiz, e ele é um advogado, e ele jamais vai perder uma guerra e uma batalha. Ele jamais vai querer perder a mim e vai querer perder a você, porque só nós mesmos que fazemos as nossas escolhas, são nós mesmos que fazemos as nossas separações, ou ficamos com Deus, ou largamos Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ele obedeceu a ordem do Senhor, ele encheu ali o chifre de azeite, porque para ungir alguém você tem que ter azeite. Eu quero te falar que este homem, pela obediência, porque Samuel ele era obediente, ele era temente a Deus, todos nós conhecemos quem era Samuel, e eu quero te falar que Samuel agora ele vai ali à casa de Jessé, e ele deixa o medo de lado, ele deixa tudo de lado e vai fazer a vontade do Senhor. E ali, quando ele chegou ali, aqueles anciões, eles perguntaram: é de paz a sua vinda? E ele fala assim: sim. E respondeu a ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício, santificai a ele e a Jessé, aos seus filhos, e a palavra do Senhor vai dizer que os convidou para o sacrifício. E logo após, a palavra do Senhor vai dizer que sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, ou seja, Jessé agora chama Samuel para ir à tua casa. E quando chega lá, o primeiro filho de Jessé que vai entrar pelas portas, eu creio que Eliabe é o primeiro filho. Eu creio que este homem, imagine Saul. Saul era belo, Saul era grande, era bonito, era formoso. Agora imagine Samuel já tinha essa experiência, que tinha um belo rei formoso, mas não chamado por Deus, sim pelos homens. Mas Samuel agora, ele se atenta a olhar não com o coração, a qual Deus já havia instruído. Olha só, quem vos fala aqui quem está falando é Samuel. Aqui quem estava falando era Deus com Samuel. Aqui nessa história, Samuel aqui era um homem que ele ouvia a voz de Deus. Mas no primeiro momento, ele olha com os olhos. Ele olha Eliabe, eu imagino um homem bonito, passando um guerreiro, e ele fala assim, a Bíblia diz, disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor, como ele é conhecedor, o Senhor, ele não só olha a aparência, mas o Senhor, ele olha o que está por dentro. O Senhor, ele é o único que ele olha por fora e por dentro. E quando o Senhor, ele olha agora, ele vem e fala assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura, Samuel, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como você vê, Samuel, a Bíblia vai dizer, mas como o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ele adverte a Samuel. Então Samuel, o próximo que entrar, observe agora, se mudou.
O próximo que entrar, você já não vai ver com os olhos, você vai ver o coração, porque eu vou te mostrar. E a partir daí, a palavra do Senhor vai dizer que então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante a Samuel, a qual disse: nem este escolheu o Senhor. Observa que agora ele mesmo, ele olha e consegue identificar que não era o escolhido de Deus. Assim somos nós, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Nós sabemos o que agrada a Deus, nós sabemos o que desagrada a Deus, mas nós muitas vezes escolhemos o quê? As coisas que desagradam. E Deus, ele conhece o meu coração e o seu coração. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que assim fez passar Jessé os seus... Então Jessé fez passar o Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo: perguntou a Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Então Jessé vai falar assim: não acabou, existe um ainda, que ele está lá no pasto, cuidando de ovelha. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel agora ele manda chamar. Mas observe aqui que algo vai acontecer aqui de interessante, eu não posso deixar de passar isso para você, porque existia uma mesa preparada, e essa mesa só assentaram nela quando o escolhido chegou. Tem uma mesa preparada para mim, para você, tem uma mesa preparada para mim e para você, mas será que eu e você vamos sentar nessa mesa, junto com o Rei, Senhor dos Senhores? Será que nós estamos preparados? Eu faço uma pergunta para mim também, porque a palavra é como 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. Eu não vim aqui pregar bonito para você, não. Eu não sei pregar bonito, mas eu sei pregar de coração aquilo que eu vivo. Aquilo que eu prego é que eu vivo em casa, na minha casa. O meu culto, ele começa dentro da minha casa. O meu culto, ele começa quando eu acordo, quando eu me levanto, adorando ao Senhor, os Reis dos Reis. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que ele manda chamar, e não assentaremos na mesa sem que ele venha. A palavra do Senhor está confirmando aquilo que eu te falei. E a palavra do Senhor vai dizer que então mandou chamar, ele fez entrar, e ele era, segundo a Bíblia vai dizer que ele era ruivo, belos de olhos e de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele, o meu escolhido. E agora Samuel, ele pega, segundo a palavra do Senhor vai dizer, que ele pega o chifre de azeite e unge no meio de quem? Dos seus irmãos, aqueles que acharam que era eles, aqueles que acharam que ele não era capaz, mas o Senhor, ele faz questão de ungir ele no meio dos seus irmãos. É aqueles que te perseguem, é aqueles que te humilham. O Senhor, ele vai te honrar nesse meio aí. O Senhor, ele vai te honrar onde você jamais você vai esperar que ele venha te honrar, mas é necessário você continuar firme, aguentando umas lutas, tribulações, porque Jesus, ele está à porta. E a palavra do Senhor vai dizer que ele agora, ele unge a Davi, e quando ele unge diante dos seus irmãos, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Eu quero dizer para você que quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos Ele como governo, Ele supre, Ele guia, Ele guarda, Ele livra, Ele sustenta, Ele levanta, Ele te orienta, e em todo o seu caminhar,
Ele é contigo. Quando você é escolhido de Deus, nenhum mal chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito e ao meu respeito para te guardar e para te livrar. Porque eu e você somos escolhidos. Eu e você somos ungidos por Deus. Eu e você somos separados de Deus. Você sabe que é separado? Ele me separou para uma grande obra. Eu não sei cantar como o pastor Salmos ele canta. Eu não sei louvar como o pastor Salmos ele louva, porque Deus ele não me chamou dessa maneira. Eu não aguento o que o pastor Salmos ele tem passado, que eu não sei o que é, mas eu garanto você que ele me chamou diferente do pastor Salmos, porque o pastor Salmos ele não ia aguentar o que eu passo todos os dias, as afrontas de todos os dias que eu passo, ele não ia suportar. Eu não sei o que o pastor Gels queria estar, mas creio eu que todos nós que servimos Deus com fidelidade, sempre o adversário ele quer colocar tristeza diante de nós, para que nós venhamos parar, para que nós venhamos murmurar, para que nós venhamos tropeçar e deixarmos de alcançarmos a vitória. Cada um, Deus ele te chama diferente, e eu te pergunto nessa noite, de que forma que Deus te chamou? Como ouvinte? Mas não seja só ouvinte, seja ouvinte e praticante desta palavra, porque ser só ouvinte nós não vamos praticar, ser só ouvinte nós não vamos morar no céu, porque no céu nós temos que subir com o corpo glorificado. E eu quero falar para você, que Deus ele é Espírito, e a Bíblia diz que Deus é fogo e fogo consumidor. Quando nós se colocamos na posição de Deus, quando nós colocamos Deus como prioridade, a vida dele está dentro de você e está dentro de mim. Quando colocamos Deus como prioridade, como primeiro, a presença dele está dentro de você e está dentro de mim, está dentro de nós. E quando colocamos Deus como prioridade, a glória dele está dentro de você, está dentro de nós. Quando nós colocamos Deus como prioridade, o poder dele está dentro de você, está dentro de mim. Quando colocamos Deus como a prioridade sobre a nossa vida, como primazia, a santidade dele está dentro de nós. Eu quero deixar aqui para finalizar, não vou ser delongo. Deus, ele escolheu Davi, porque ele conhecia o coração de Davi. Davi, ele pecou, mas ele era segundo o coração de Deus. Por onde ele passava, ele conseguia conquistar guerras, derrubar muralhas, gigantes, como ele venceu aquele gigante que o afrontava o povo de Israel. Saul é que era para liderar aquele povo, a qual ele foi escolhido como rei. Mas observa-se que quando o espírito de Saul saiu dele, o espírito de Deus saiu de Saul, entrou nele um espírito maligno. E a partir daí quem foi? Ali para o reinado, Davi, tocar a harpa, para que esse espírito saísse dele. Porque já era o início da sua caminhada, era o início do seu reinado. Mas aqui Davi, ele esperou o tempo certo de reinar. Davi, ele só reinou depois de 30 anos, por quê? Porque ainda o rei estava vivo. Davi, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, porque o rei Saul, todo mundo sabe que o rei Saul, ele se voltou contra Davi, porque ele se enciumou, porque ele enviava Davi para o campo de batalha, para que Davi fosse morto, e quanto mais ele enviava Davi, ele vencia o gigante, Davi vencia as guerras, e Davi trazia sobre eles aquilo que o rei ele pedia, e o povo ele começava a falar o nome de Davi. Quantas vezes Davi foi ungido? Quantas vezes Davi foi ungido? 3 vezes. A primeira vez que Davi ele foi ungido,
A primeira vez foi uma unção que aconteceu na casa de seu pai, Jessé, como nós lemos aqui. 1 Samuel 16:13. A segunda unção de Davi aconteceu em Hebrom, pelos homens de Judá, 2 Samuel 2:4, você pode confirmar. E a terceira unção aconteceu através dos anciões de Israel, 2 Samuel 5:3. Davi foi, portanto, aprovado por Deus, perante a família, e perante a sua tribo, e perante a sua nação. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero entregar a sua vida ao Senhor nessa noite. E se tiver alguém aqui que queira fazer um concerto com Deus, por que concerto? Todo dia eu tenho que me consertar com o Senhor. Todo dia eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Se tiver alguém aqui que quer aceitar a Ele como o único eterno Salvador, que ainda não o aceitou, vem aqui que os pastores vão orar por você. Tem alguém que queira aceitar o Senhor como o único eterno Salvador de sua vida? Se tiver, vem aqui que nós vamos orar por você. Toma essa decisão, Jesus ele está voltando. Eu quero te falar uma coisa. Por onde eu tenho passado, eu tenho falado, já estou encerrando, que sem o amor, você pode pregar, você pode cantar, você pode louvar, e por onde você passar, se você não perdoar, você não sobe para o céu. Se você não estiver o amor dentro de você, você não sobe para o céu. É noite de concerto. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, chega para ele e peça perdão, porque Jesus ele está voltando. E muitos de nós achamos que devemos servir a Deus de qualquer maneira. Não, não devemos servir a Deus de qualquer maneira, porque assim como foi lido aqui, agora você já está ciente do que aconteceu aqui. O Espírito de Deus ele saiu de um homem e se apossou em outro, e o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo de Deus ele está conosco todos os dias, mas se eu pecar, ele se afasta de mim. Mas eu tenho a certeza, se eu pedir perdão, ele se aproxima e entra dentro de mim de novo. Você sabe por quê? Porque sou eu que faço as minhas escolhas, se eu fico com Deus para sempre, ou se eu largo Deus para sempre. Somos nós que escolhemos. E se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não demore, não demore, não demore para pedir perdão a ele, não demore para pedir perdão a ela. Você sabe por quê? Porque quando você pede perdão, automaticamente o Espírito Santo, aquele que já estava querendo entrar dentro de você há tempo, ele vai fazer parte da sua vida, ele vai fazer parte da sua história, ele vai estar contigo por onde você passar. E como ministro do Evangelho, eu quero profetizar a bênção, eu quero profetizar a vitória. Como ministro do Evangelho do Senhor, eu quero profetizar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a sua casa serviremos ao Senhor. Eu quero profetizar que as portas vão se abrir a partir de hoje para a sua vida. Eu quero profetizar que a saúde já chegou na sua vida, a cura já chegou na sua vida, a providência já chegou na sua vida. Como ministro do Evangelho do Senhor, eu quero profetizar toda a sorte de bênção, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, segundo a palavra do Senhor. Deus, mais uma vez eu quero, Pai, te agradecer por mais essa rica oportunidade, Senhor. Meu Deus, que a cada dia, Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, estar conosco, nos orientando a cada um de nós, pastores, para falar, Senhor Deus, do Teu amor, do Teu grande amor, que o Senhor venceu, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, na cruz do Calvário, Senhor, que o Senhor venceu ali, Senhor Deus, quando, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, o Egito, Pai, tentava, Senhor Deus, sufocar aqueles homens ali, o Senhor venceu por eles, tirou eles da terra de escravidão.
meu Deus, quando, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós estamos, Senhor Deus, ali, Pai querido, Pai amado, com o Senhor. Eu creio, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, que a potestade, Pai, se recua de nós. Eu creio que quando o Senhor está conosco, Pai, as lutas, as aflições vai se recuar de nós, Pai. Por quê? Porque o Senhor vai dar ordem, Pai, aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar, Senhor Deus, de todo mal. E eu profetizo, Pai querido, Pai amado, as bênçãos do Senhor, que venha jorrar, que seja incontáveis, Pai, sobre a vida, Pai, dos teus filhos e das tuas filhas. A tua palavra, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, que o Senhor é um bom pastor. Assim, Pai querido, Pai amado, que eu quero citar aqui, Pai querido, Pai amado, o Salmo, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai 51, Pai querido, Pai amado, como este homem, Pai, foi ungido por Senhor, escolhido pelo Senhor, assim como Davi ele reconhecia, Pai, no Salmo 51, a qual ele se derramava, a qual se deleitava, Senhor Deus, reconhecendo que ele era pecador, mas ele reconheceu a Deus que não era o trono, não era a coroa, ele reconheceu a Deus que não era, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, palácio, Pai, que atraía ele, porque ele chegou, Pai, dizer, Pai, em Salmo 51, versículo 10, olha que lindo, olha que majestoso esse homem, reconhecendo a glória de Deus. Pai, ele disse agora, Senhor Deus, num verso, numa poesia, numa canção, porque eu creio que isso aqui é tudo isso misturado junto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Será que você pode pedir a Deus para criar em você um coração puro, um coração reto, um coração sincero? Porque Davi, ele fala aqui no Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. E olha o que ele continua dizendo no seu verso 11, não me repuses, ou seja, não me retires da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Senhor, como dispenseiro e como servo, eu me curvo, Pai, diante o teu altar, te pedindo, Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito, porque sem o teu Espírito nós não somos nada. Com teu Espírito o Senhor irá nos orientar aquilo que nós, ó Pai, vamos fazer para morar, para se encontrar com o Senhor Jesus. Todos nós sabemos, ó Pai, que o Senhor deu a vida do teu Filho, único Filho, ó Pai amado, para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar. Mas nós estamos aqui, ó Pai, como servos, obedientes ao Senhor, aprendendo mais uma vez a tua palavra, que não devemos errar, que não devemos pecar, não devemos, ó Pai, guardar mágoa de ninguém, porque o teu Espírito se afasta. E eu creio que cada um entendeu, Seu Deus, ó Pai, o recado, cada um, ó Pai, entendeu, Seu Deus, a palavra do Senhor, a qual o Senhor me trouxe até aqui, ó Pai, para dizer que sem o perdão e sem, ó Pai querido, Pai amado, a renúncia, nós não iremos subir e se encontrar com o Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A palavra do Senhor vai dizer assim, para me encerrar, finalizar, Salmo 23, olha que lindo, que maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço, guie-me imensamente às águas tranquilas. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, guia-me por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo e conosco, ó Pai, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aplauda ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu agradeço essa rica oportunidade. Passo para a palavra ao pastor Gelson. Gratidão é a palavra, talvez não era essa palavra que você queria ouvir, mas Jesus, ele está voltando. Pastor Gelson, amém? Se você tiver algo contra o seu irmão, peça perdão, amém? Queridos, Deus abençoe a todos. Próxima segunda, querendo Deus, estaremos aqui. Faz assim com suas mãos. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que a mão do Senhor te guarde, te proteja. Que o Espírito Santo do Senhor se faça presente na tua casa, na tua vida, por onde você for. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, obrigado pela presença. Vão na paz de Cristo. Pode aplaudir, eu vi gente querendo aplaudir. Aplauda que é para Ele, toda a glória a Ele, toda a honra a Ele. Obrigado pela presença de cada um dos nossos irmãos. Vão na paz de Cristo, queridos.